Com grande alegria, acabamos de celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Estamos vivendo esse mês de outubro, o mês de Nossa Senhora do Rosário. Estamos vivendo esse tempo tão bonito da graça de Deus. E está presente conosco em nosso Santuário Basílica nesses dias, nesta semana, trabalhando conosco, nos ajudando, colaborando nesse processo de evangelização, nosso querido Cáter Filho. Seja muito bem-vindo, Cáter. Obrigado, padre. É sempre uma alegria estar aqui em Goiânia. Eu já sou um pouquinho goiano, só não sou ainda no gosto pelo piqui. No resto está tudo bem. Piqui não desce? Não desce. Trava na garganta, e aí nem passa nem chega no estômago. Então falta muito para ser goiano. Então e se depender disso, eu vou morrer sem ser goiano. Cáter, estamos acabando de chegar de mais um encontro brasileiro de marketing católico. Sim. Que aconteceu em Foz do Iguaçu. Foi uma experiência maravilhosa, a presença de 2 cardeais, a presença do bispo ali de Foz do Iguaçu, Dom Sérgio de Deus, presença de muitos sacerdotes, presença de muitos leigos do nosso Brasil afora, vivendo uma experiência muito bonita, falando do marketing aplicado à Igreja Católica, falando de maneira muito singular sobre o dízimo, conscientizando, estudando, entendendo, vivendo essa experiência bonita e esse itinerário para que muitas pessoas façam essa linda experiência. Como foi mais esse encontro brasileiro de marketing católico? Ele foi muito feliz já a partir da escolha do tema, né? O tema nós escolhemos assim, a gente reúne. Eu faço algumas propostas para a Dona Aninha através sempre de um trecho bíblico e ele depois, como presidente, ele indica: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e produzais frutos e os vossos frutos permaneçam. É um tema que ele é propício para tudo, inclusive para o dízimo, né? Para que vades e produzais frutos. O dízimo é a forma com que a igreja, e quando eu me refiro à igreja, eu não me refiro ao templo em si, eu refiro à comunidade, né? O corpo de Cristo, que são as pessoas que compõem a igreja, que se congregam no templo. É muito propício, porque a igreja precisa produzir frutos, não a instituição igreja apenas, como era no começo, evangelizando as pessoas, que também nós precisamos evangelizar, mas ela precisa produzir frutos dentro dela, e o maior fruto que a igreja possa produzir é a santidade. E é interessante que a santidade tem uma íntima relação com a devolução integral e fiel do dízimo, que está em Malaquias 3, 8, 10. Ninguém inventou isso daí. Está lá na sua Bíblia, Malaquias 3, 8, 10. Fazer a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Eu costumo dizer, e a gente tem aplicado isso já há 5 anos no santuário, que esse muito além do necessário não é a teologia da prosperidade, como algumas pessoas que desconhecem, equivocadamente, dizem que a gente, ao falar do dízimo, está copiando algumas irmãs cristãs que falam excessivamente da teologia da prosperidade. A gente fala da teologia da fidelidade, né? Eu sou homem casado. Quem não gosta de ser fiel e de sentir-se que alguém é fiel com você? Amigos, esposos, padres, uma comunidade fiel, um padre, colega fiel, um superior fiel, um bispo fiel a você. Quem que não gosta da fidelidade? Olha, se nós humanos gostamos da fidelidade, imagine Deus Pai se não gosta quando nós somos plenamente fiéis. E as pessoas muitas vezes confundem, eu falo agora um pouquinho como teólogo, confundem essa fidelidade mais ou menos como os judeus daquele tempo, né? A prescrição das coisas, das leis, né? Participar, mas eu vou à missa, eu faço isso. Sim, você faz tudo isso, mas você perdoa? Você faz tudo isso, mas você faz a caridade? Você faz tudo, cumpre todos os preceitos direitinho, você vai à missa ao domingo, mas você é dizimista? Por quê?
Por quê? A igreja não sobrevive sem o dízimo. Eu acabei de voltar de Iporá. Estive lá em Iporá com o padre Moreira. E eu dizia para a comunidade, de quem é uma comunidade nova. Há 2 anos que eles começaram. Nova paróquia. De quem é essa paróquia? Eles ficam se olhando. Não é do padre Moreira. O padre Moreira, ele está pároco por um período de 2, 4, 6 anos. Depois ele vai embora. Veio o padre Pereira, o padre Sebastião, o padre Joaquim, o padre Mané. E eles vão e não levam nada. Vão levar os objetos pessoais do seu uso, etc. e tal. Mas tudo que está ali aplicado, não vai levar o mármore, não vai levar o altar, não vai levar os cálices, os vasos sagrados, não vai levar os bancos, não vai levar o som, não vai levar o microfone, porque tudo isso aqui é da igreja. Quem é a igreja? A igreja não é o templo, são vocês. E quem é que mantém isso daqui? Quem é que vai fazer crescer isso aqui? O ar-condicionado não dava conta, nós estávamos com mais de 200 pessoas, né, num templo que comporta 250, 300 pessoas. Tudo ligado, ainda assim eu suava que nem bicas de água. Quem é que vai fazer com que no futuro a gente aumente a potência desse... somos nós então. Quando eu digo da fidelidade do dízimo na igreja, é a devolução integral na comunidade em que você congrega, usando até um termo que os nossos irmãos evangélicos acham bonito, congregar mesmo, onde a gente se reúne. Onde a gente faz comunidade. Mas onde a gente faz comunidade, onde a gente comunga, não somente o corpo de Cristo, mas comunga, faz comunhão. A gente faz tudo em comum. E fazendo tudo em comum, o que a gente faz? A gente dizima para que o dízimo que a gente devolve, consagra a igreja, possa retornar à própria igreja em benefícios, não somente em benefícios, mas aí eu dizia para as pessoas, o que muitos não sabem, que o dízimo das paróquias, dos santuários também, ele é dizimado nas dioceses. As pessoas, vocês sabem por quê? Para manter o bispo? Não. O bispo se mantém, dependendo do bispo, com arrozinho, feijão, uma cozinheira e tal, para formar sacerdotes. Qual é a grande carência da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil e, quiçá, no mundo também? É a falta de sacerdotes. Um sacerdote para se formar leva 8 anos. É isso? 8 anos. 8 anos. Vocês têm noção de quanto custa? Talvez o padre saiba para se informar vocês o daqui. Quanto custa mensalmente um seminarista? Hoje são 2 salários mínimos. 2 salários mínimos são R$ 2.800. Isso. Vamos botar redondar. No Brasil tem partes que os padres e os bispos chegam a 3 ou 4 mil reais. Isso para se ordenar sacerdote. E muitos deles que têm a disponibilidade, estudaram, capacidade, ainda vão estudar mais 2, 4 anos para fazer mestrado, doutorado lá na Itália. Então tem o custo de viver num outro país, com outra moeda. Para quê? Para que ele se forme mestre ou doutor em teologia, em escatologia, em mariologia, em comunicação, para formar sacerdotes bem formados em escatologia, em mariologia, e para sacerdotes que comuniquem tudo isso num linguajar popular. Tudo isso é fruto do dízimo. Então, voltando lá ao encontro de marketing, eu acho que o tema ajudou muito. O tema foi muito aberto, muito propício para que a gente falasse, se você já participa do encontro há algum tempo, aliás, o padre é o mais novo membro da diretoria, nós perdemos um membro que faleceu em maio desse ano, e eu convidei o padre Rodrigo, ele participa hoje da diretoria com a gente, do IBMC. Nenhum de nós ganha, ali é tudo, trabalha por vontade, por amor, né? A única pessoa que ganha é a nossa secretária, que faz o serviço de burocracia, burocrático. Então, o tema foi propício e também ajudou muito a participação dos palestrantes que puderam fazer com que o tema todo em si fosse dividido, fosse assim, fatiado, e a gente foi falando dos frutos em várias maneiras. E o padre Rodrigo fez uma brilhante palestra sobre a nossa experiência aqui em Goiânia. Porque aqui, mais do que a gente trabalhar o dízimo, aqui foi onde eu trouxe esse projeto há 6 anos atrás, né? 6 anos, nós estamos há 5 anos juntos. Há 6 anos eu apresentei para o padre um projeto de que
o dízimo, acima de tudo, nos santifica. Esse é o grande fruto do dízimo, é a santidade. E o primeiro passo da santidade é bíblico também, nós temos lá no Evangelho, é o desapego aos bens materiais. Nesse desapego, eu gostaria de chamar a atenção e também fazer uma pergunta a respeito de algo que nós estamos vivendo no nosso país. A gente viu aí que o ministro Barroso suspendeu esse diálogo sobre a aprovação do aborto, dizendo que ainda é muito precoce para poder tocar nesse assunto. Mas no último domingo nós tivemos aqui em Goiânia e em várias capitais e cidades de expressão essa marcha pela vida. Mas eu acompanhando as comunicações seculares, vi assim muita manifestação de pessoas que não estão na igreja, dizendo que essa marcha é uma marcha contraditória. Por quê? Se aquelas pessoas que estão ali marchando pela vida contra a descriminalização do aborto, se essas pessoas adotassem, se essas pessoas tivessem obras sociais, se essas pessoas tivessem a coragem de colocar a mão na massa para cuidar daqueles que estão vítimas do aborto, o nosso mundo seria diferente. Em outras palavras, diziam assim: vocês protestam, vocês estão nessa marcha, mas vocês não fazem nada pela vida. Associado ao tema do Encontro Brasileiro de Marketing Católico, eu gostaria de fazer essa pergunta ao Cáter. Ao longo desses anos, o senhor que passa aí em quase todas as dioceses do nosso país, o senhor que faz essas inúmeras viagens durante todo o ano, está aí toda semana numa diocese, numa realidade do nosso país, o senhor que conhece essa grande dimensão da vida da igreja, o que nós poderíamos fazer para que a sociedade de hoje, secularizada, pudessem compreender esse trabalho bonito que a igreja faz pela vida? Nós sabemos que a Igreja Católica é a maior instituição no mundo Sim. que cuida da vida, Sim. que está sempre a servir. As maiores obras sociais estão na Igreja Católica. Nos países mais sofridos do mundo está a Igreja Católica. Aonde o governo ainda não chegou, a Igreja Católica já está ali presente. Não é diferente como aqui no nosso santuário, tantas obras sociais que nós temos. E de repente a gente vê um comentário desse: vocês não fazem nada pela vida. Como homem do marketing, como homem dos recursos, como homem que trabalha em prol disso, o que está no coração do Cáter que nós podemos fazer para que esta sociedade secularizada enxergue esse trabalho bonito da igreja? Primeiro que esse tipo de comentário é muito comum na mídia, todas as vezes que a igreja ou qualquer outra instituição vai contra aquilo que a própria mídia em si quer propagar. Então, a igreja estará sempre na mira dessas pessoas que têm uma capacidade tem nas mãos o veículo, hoje não com tanta força como tinha-se no passado. Porque hoje, com o fenômeno das redes sociais, da internet, elas perderam muito dessa força, desse impacto. Para você ter ideia, os grandes veículos, vou citar alguns aqui: Estadão, Folha, o Globo, própria TV Globo, própria TV Bandeirantes e todos os veículos que eu conheci, trabalhei como homem de propaganda, eles não têm mais a força que eles têm, não têm mais a audiência que eles têm, porque foi se diluindo. Mas ainda esses jornalistas, essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, eles vão sempre contra-atacar. Eles têm facilmente informações que eu, como homem de marketing, tenho. 2/3 da filantropia no mundo está direta ou indiretamente nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Pode ir lá buscar na ONU, vai lá na inteligência artificial, quem está lá hoje trabalhando com isso aí, 2/3 da filantropia mundial está direta ou indiretamente, dado da ONU, nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Então, já quebra as pernas. O que nós podemos fazer?
É o trabalho nosso do marketing aplicado à Igreja Católica. Nós somos assim, eu vou dar um exemplo assim, bem de roça. Nós somos que nem a pata, né? Dizem que o ovo da pata é muito mais nutritivo do que o ovo de galinha. Porém, há poucas pessoas que consomem ou gostam do ovo da pata e a maioria come o ovo da galinha. Por quê? Porque a galinha cacareja. A galinha canta e a pata fica quieta. O que eu quero dizer com isso? Nós, Igreja Católica, fazemos, e talvez isso porque seja evangélico, fazemos no silêncio. Nós fazemos por Deus e não para o mundo. Não pelo mundo. Fazemos para o mundo, mas não pelo mundo. Para que o mundo veja. E outros irmãos que professam outra fé, eles fazem muito menos, mas dão muitos tiros, soltam muitos foguetes. E aí se diz que certas religiões fazem muito mais do que a nossa igreja. Gastam muito incenso. Muito incenso, exatamente. Então, essas críticas, a gente as ouve e, como bom sábio, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu acredito que o seguinte, o que falta para nós, que é outra missão do marketing, além de falar do dízimo, é que a igreja precisa ter maior visibilidade. As nossas instituições, as nossas ações, elas são feitas no silêncio. Por exemplo, você tem um trabalho pastoral de rua lá no santuário. Você tem um trabalho de pegar pessoas que têm dificuldade de estar vivendo sozinhas. A senhora se juntou às senhoras e criou um trabalho para elas, e elas hoje executam um trabalho maravilhoso. Isso é repetido em outras paróquias. E a gente faz tudo isso muito em silêncio. A gente não dá visibilidade a isso. Essa falta de visibilidade é que gera esse tipo de questionamento, não é questionamento, que abre as portas para esse tipo de crítica, e os próprios católicos, desconhecendo a sua própria igreja, como agora a sua própria instituição igreja, sobre como ela faz, o que ela faz, eles próprios às vezes até concordam. Não sabem que a igreja faz um trabalho maravilhoso. Você disse bem, eu rodo o Brasil. E uma das coisas que eu falo com relação ao dízimo, que uma parte do dízimo ela é investida na área social, que toda paróquia, por menor que seja, dentro de uma grande cidade ou numa pequena cidade onde existe apenas uma paróquia, 2 paróquias, todo dízimo ele precisa acolher ou criar algo social, que faça o bem. Isso faz parte é uma das dimensões do dízimo. Todo mundo sabe disso. Isso está dito, escrito, falado, propagado. Então, aí compete aos padres, aos párocos, compete aos conselhos, aos CPPs, etc. e tal, que é o conselho que ajuda os padres. O padre é obrigado a ter visão de tudo, a orientarem para que nós vamos fazer. Por exemplo, eu dou um exemplo que todo mundo vai gostar. Todo mundo conhece a Fazenda da Esperança, do Frei Hans. Praticamente em todo o Brasil, onde eu vou, falo da Fazenda da Esperança, alguém diz, mas nós temos uma fazenda aqui perto. Então, fazer com que parte do nosso dízimo ajude a Fazenda da Esperança a se manter, não estou fazendo propaganda gratuita da Fazenda da Esperança, ao mesmo tempo estou fazendo, porque é um trabalho maravilhoso. A Fazenda da Esperança tem 161 fazendas no mundo. O índice de recuperação deles é 80%. O que é esse índice de recuperação? De cada 10 que saem, 8 não voltam ao vício. Não voltam ao vício. Eles estão atendendo, hoje os dados estão frescos, porque eu peguei-os há pouco tempo para ilustrar, inclusive, a minha palestra. 4.000 pessoas no mundo estão sendo recuperadas, tiradas das garras do demônio, pela metodologia do Frei Hans, que é a mesma de São Bento. Ora, et labora. Rezar e trabalhar. Pegam na enxada, gastam as energias, gastam o tempo, vão fazer trabalhos manuais, fazem trabalhos pesados, enfim. É uma metodologia que o mundo adotou e, por não saber aplicar, levam essa metodologia, o Frei Hans se espalha. E foi o sonho de um pároco que começou numa cidadezinha, Lorena, lá em Vale do Paraíba, pertinho da gente. Enfim, a igreja precisa ter essa ousadia e não ter vergonha de falar das coisas boas que ela faz. Assim como ela não pode ter vergonha de falar do dízimo, como você tem essa ousadia
Aqui você deu início e nós temos um trabalho hoje de conscientização. Ano passado, eu dei uma palestra que o título era Dízimo não é palavrão, dízimo é solução. Porque em alguns lugares do Brasil, se você falar dízimo, é como se você tivesse feito uma palavra de baixo calão. As pessoas ficam ofendidas. Nós não somos evangélicos. Todos nós somos evangélicos e vivemos do evangelho. Até a palavra está errada. Como se o dízimo fosse algo de propriedade dos nossos irmãos evangélicos, que são muito mais jovens do que nós. Nós somos pelo menos 1.500 anos mais velhos do que eles, que quando começou tinha 500 anos. E que atua mais fortemente no Brasil não tem mais do que 30, 40 anos por aí. E eles se apropriaram do dízimo como se fosse coisa deles. Aí os nossos católicos não falamos disso. Mas não falamos disso é porque nós ainda não demos o primeiro passo da santidade. Jesus fala, não se apegueis aos bens terrenos, não vos preocupeis com o que comer, com a vez de beber, etc. e tal. Aspirai os dons do alto, porque tudo é passageiro. Então, o primeiro passo da santidade, eu tenho pregado assim, é me desapegar do bem. Qual é o primeiro bem que eu tenho que me desapegar? Aquele que não é meu. Eu não posso ficar com algo que não é meu. Posso levar essa caneca embora? Não posso, não é minha. Posso até pedi-la de presente, mas não posso levá-la. Agora eu fico com aquilo que é de Deus, é bíblico, não sou eu que disse isso, está na Bíblia. Desde o tempo da Mesopotâmia, nas primeiras comunidades, as primeiras civilizações que o mundo conhece, já existia o dízimo. O dízimo é fruto do coração do homem. Quando arrebentou o primeiro vulcão, ou começou a cair raio, ele não entendia, não sabia da sua racionalidade inicial, ele entendia isso como divindade. Então ele oferecia ofertas, dízimo, aos deuses na natureza. Por isso que é na alta montanha, jogar coisa no mar, jogar coisa no vulcão. O dízimo começou assim. Foi o próprio homem que criou o dízimo em gratidão, em louvor, etc. e tal. Eu não vou contar a história toda aqui, mas é por aí. Então, o dízimo faz parte da nossa história. Nós o herdamos dos nossos pais judaicos. Nós, católicos, somos uma ramificação do judaísmo. Nós somos filhos. O nosso criador, o nosso mentor intelectual, o nosso mentor espiritual, chama-se Jesus Cristo, que não era católico, ele era judeu. Judeu em todas as suas extensões, frequentava a sinagoga. Então, o judaísmo é a nossa mãe. Nós herdamos do judaísmo a prática correta, consciente do dízimo para se manter o templo, o louvor, o espaço sagrado, e aí nós continuamos. E com o decorrer do tempo, nós fomos perdendo e viramos uma igreja de esmolas. E eu sempre digo assim, que a igreja, ela olha para Deus como se Deus fosse um mendigo. Prova disso está nas coletas, né? Eu tenho falado, e algumas pessoas ficam com o cabelinho arrepiado assim, que eu tive um bispo que pediu para não dizer o nome dele, mas ele pediu, Cátia, você que prega sobre dízimo pelo Brasil, diga para o povo que a nota de R$2 já está no céu. Por que, seu bispo? Porque ela não sai da igreja. Toda a coleta que tem, ela está lá para a gente. Então, ela já foi canonizada, então não precisa mais devolver os R$2. Porque é o cúmulo quando a pessoa passa. Logicamente, existe o óbolo da viúva, existem pessoas que os R$2 para ela representam muito. Mas a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja, ela pode dar como oferta, nem falo de dízimo, porque falo do dízimo das ofertas, como oferta algo maior do que R$2. E no meu tempo de moleque, eu aprendi com meus pais, que eram comerciantes, a gente dava as moedinhas. Então, em casa havia um cestinho de moedinha, lá que a gente, cada um que saía para a igreja pegava uma moedinha. Então, essa prática errônea, esse mau hábito que foi desenvolvido, não vou culpar nem julgar ninguém, mas foi permitido também pelos sacerdotes, talvez por um tempo, porque a igreja era muito pobre, no descobrimento do Brasil, sei lá o quê, eu não estudei isso daí, mas a gente tem de compreender que quando a gente faz uma oferta a Deus, a gente tem que fazer a melhor oferta possível, porque Deus nos dá, na celebração da Santa Missa, o máximo, o seu Filho, para ser comida e bebida. E eu, em contrapartida do R$2, pelo amor de Deus. Vamos lá, padre. Essa perspectiva
O dízimo é um desapego dos bens. Quando eu me desapego dos bens e eu tenho esta ousadia, faço essa experiência de devolver o meu dízimo, de consagrar o meu dízimo, de apresentar as primícias. Quando eu vivo essa experiência bonita do desapego dos bens, eu estou me desapegando de algo para que eu possa estar aberto a colocar algo muito maior no lugar. Lógico. Se nós entendemos essa lógica, nós entendemos que os 10% que nós ofertamos a Deus se abre para uma porcentagem muito maior. Muito além do necessário, diz a palavra. Diz a palavra de Deus. Que a providência divina tem a dar a nós. Então, o que o dízimo gera em nós é um desapego dos bens temporais. Que é o primeiro passo da santidade. Esse passo nos dá a abertura para a recepção do novo. Sim. Novo que é dado por Deus. Então, que nós possamos, nessa conscientização, como o senhor usou a expressão da nota de R$2, a gente entender que nós precisamos criar os nossos filhos, nós precisamos criar as nossas famílias, nós precisamos fundamentar as nossas vidas nessa experiência bonita de dar a Deus aquilo que temos de melhor. Sim. Porque se nós damos a Deus aquilo que nós temos de melhor, nós vamos receber ainda muito melhor do que nós e muito além do necessário. Daí, aquilo que o Senhor insiste. Por que eu não ter coragem na Santa Missa de abrir a minha carteira e de dar a maior nota que eu tenho? A maior nota. Essa é a coragem. Eu dando essa maior nota, aí eu entro num ato de quê? De coragem. De coragem. E nesse ato de coragem é onde nós vamos encontrar razões para a nossa fé. Exatamente. E encontrando razões para a nossa fé, nós entramos numa comunhão com Deus e com a comunidade. Por que com a comunidade? Porque aqueles R$100 que eu consagrei a Deus, que eu ofertei a Deus, que eu tive a coragem ali de dispor a Deus, vai fazer acontecer os bens na vida daquela comunidade. Com certeza. Que aí volto lá no assunto do questionamento do rapaz, quando nós falávamos da marcha do aborto, né? Então, que nós possamos entender quanto bem a igreja faz. Já faz. Quanto bem a igreja pode fazer. Sim. Quanto bem a igreja deve continuar fazendo pelo nosso sim. Tem um jargão que anda pelas nossas comunidades, né? Não é só daqui da Sagrada Família, mas está pelo mundo afora. Ontem mesmo, essa semana, eu tive a oportunidade de ver lá em Eitoraí, né? Uma cidadezinha que está na Diocese de Goiás, entre Itapuranga e Itaberaí, Eitoraí. Lá em Eitoraí também tinha essa frase em um coração: a oração faz a obra acontecer. O dízimo faz a obra permanecer. Exatamente. Ou seja, essa abertura faz acontecer muitas coisas bonitas. Não chegamos ainda na palavra fruto. Vamos falar de coisas bonitas. Nesses quase 40 anos, já bem próximo de chegar a eles, para o Cáter Filho, o senhor já viu muitas coisas bonitas acontecer no mundo em que nós vivemos através da experiência do dízimo? Padre, se eu fosse contar, se eu fosse enumerar, se eu guardasse as cartas, na época cartas, depois e-mails, depois WhatsApps, que eu já recebi de cidades em que eu passei, em que a gente deixa alguma forma de contato para algumas pessoas, eu diria que a gente teria assim, uns 4 ou 5 dicionários assim, de mais de 1000 páginas, né? Eu não tenho, com a graça de Deus, nenhuma cidade por onde eu tenha passado que eu não tenha recebido pelo menos 2 ou 3 ou 4 testemunhos, e depois de muitos anos alguém chega para mim e diz assim: você não se lembra de mim, mas eu sou dizimista graças a você. Você se lembra que você teve na cidade e tal? Nem vou me lembrar, são centenas, acho que já estou chegando na casa dos 1000 cidades que eu passei por esse Brasil, desde a minha juventude, quando eu comecei a pregar sobre o dízimo. São 40 anos de pregação de dízimo, quase chegando aos 40 anos de pregação de dízimo. Pois é, a minha vida se transformou.
A minha vida se transformou. Ninguém fala assim, eu fiquei rico. Ninguém diz assim, eu me tornei milionário, eu comprei uma Mercedes. Não, a minha vida se transformou. Eu vivia no inferno, eu vivia devendo, brigando. Aí isso eu vou matar as coisas, mas o mais importante é essa palavra. A minha vida, eu sou uma nova pessoa. Aí me vem sempre aquilo que São Paulo fala, do homem velho, do homem novo, da mulher velha e da mulher nova. E ele dá lá todas as características do velho e do novo, né? Eles não dissertam isso daí, mas me vem isso. A minha vida se transformou. São muitas. O trabalho que Deus usou, eu sempre digo assim, até um senhor em Porá pediu se podia usar esse mesmo. Eu falei, pode, eu uso esse exemplo tanto tempo. Eu digo assim, eu sou apenas um cano enferrujado, onde Deus insiste em passar uma água viva. E o maior trabalho meu cáter, é impedir que a minha ferrugem, a minha humanidade, a minha fragilidade, a minha irritabilidade, todas aquelas coisas que é natural de toda pessoa, ela vá poluir essa água limpa quando eu estou pregando. Então, eu sou um cano enferrujado, Deus insiste em me usar, mas o que sai é uma água limpa. E essa água pura, límpida, ela tem refrescado, transformado, tem matado a sede de pessoas que estavam sedentas por algo, não sabiam o que era esse algo, acreditavam que esse algo era o acúmulo de bens materiais. Isso eu tenho escutado aos montes. Não se trata aqui de milionários, de pessoas que tenham muitos bens, pessoas de classe comum, de todos nós comum, pessoas que estavam frustradas porque não tinham alto cargo, alto salário, porque as suas contas eram maiores do que os seus gastos, que aí a gente já entra uma parte humana, que Deus não faz isso, né? Se eu ganho 1.000 e gasto 1.500, Deus não pode fazer milagre. Se eu ganhar 1.000, eu tenho que trabalhar para ganhar 900. E aí eu tenho que fazer a minha parte também. Eu não posso ficar gastando no cartão a bel prazer, a juros caríssimos, e depois e achar que o dízimo vai resolver. Dízimo não é a solução econômica, eu já disse para vocês. Dízimo é a solução de fidelidade. Você é fiel e Deus é fiel. Se eu contar as histórias que comigo acontecem, eu vou contar uma última, porque acho que eu contei para você já, da minha viagem ao exterior. Eu tinha um desejo, até pela minha correria, de fazer um passeio a Fátima, a Lourdes, a Santiago de Compostela, enfim, levar a minha esposa para um passeio em Portugal ali. E tem um amigo, que aqui de Goiás mesmo, o Rui, que faz muito para lá. Eu fiz esse trajeto com ele a serviço, ele me contratou, e eu falei para minha esposa, vamos fazer isso, combinei com o Rui, o casal ia, ele ia. E aí primeiro passo, sou dizimista já há 40 anos, apareceu a oportunidade de a gente fazer uma viagem, não na classe econômica, na classe executiva, mas com preço econômica, e pago em 10 vezes, já vejo a mão de Deus. Aí nós compramos a passagem viajando classe executiva, pagando em 10 vezes, mas pagando o valor de classe econômica. Já foi um presente. Aí, quando foi chegando a viagem, eu fui acumulando, guardando um dinheirinho só para comprar aquela quantidade de euros para eu poder gastar, etc. Para não fazer dívida no caso do cartão e tal. Eu comprei os euros, etc. E eu fiquei com a conta, não chegou a zerar, mas fiquei com a conta assim, bem limpinha. E eu sou músico, tenho muitas músicas compostas, as pessoas cantam músicas minhas, muitas músicas que eu gravei, e havia uma instituição que cuidava dos meus direitos autorais. E essa instituição, bem antes da pandemia, 6, 7 anos, ela sumiu. Até que um amigo meu, Lucas, diretor da Rede Vida, falou que ele tinha um amigo que estava montando uma instituição que cuidava de direitos autorais de artistas, e que ele deu uma pesquisada e que eu tinha alguns direitos para receber, mas eu não tinha recebido porque estavam presos na ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais dos Artistas. E que se eu passasse, então, a minha autorização para ele administrar isso, eu receberia isso. Eu falei, tá bom. Passei. Eu estava certo que ia receber lá. Nem tinha noção de que ia receber, mas não tinha noção do valor. Só para vocês terem uma ideia, quando eu subi na minha cidade para pegar o avião, ia pegar o avião em São Paulo, então a gente pegou um ônibus que faz esse trajeto até o aeroporto. Quando eu subi, eu fui ver a minha conta no banco para ver como é que estava tudo certo, porque eu ia, inclusive, ia desligar a conta do banco, ia estar no exterior.
eu levo um susto. Tinha um valor extremamente alto assim, um valor que cobriu todo o investimento meu de passagem, tudo que eu comprei em euro, ou seja, esse passeio que eu sonhava, que eu programei, que eu fiz, caiu do céu. Coincidência? Não. Eu chamo isso de Deuscedência. Essa é a fidelidade de Deus. Deus vai buscar aonde eu não imaginava ter e não foi esse amigo que foi pedir para um outro amigo para cuidar dos meus... Eu nem sabia que tinha aquele valor. Era um valor acumulado de muitos anos que eu tinha lá. Então, mas o mais importante não é o valor em si. O mais importante é ver por trás disso a mão de Deus. Eu fiz o passeio com a minha esposa e não gastei um centavo. Foi um presente de Deus, porque era um dinheiro que eu tinha, e se alguém não falasse, esse dinheiro ia ficar jubilar. Precário, logicamente. Então, esse é um dos poucos exemplos que eu poderia dar na minha vida. Se eu ficasse contando o que acontece diuturnamente, mensalmente, você sabe de alguns, vários, né? Quando acontece, eu conto ao padre, a nossa amizade é muito grande, a gente está sempre conversando, praticamente dia sim, dia não, ou dia sim, outro também, da minha vida. Então, são coisas que a gente não consegue explicar, mas as coisas de Deus ninguém explica. Às vezes as pessoas chegam para você, ou chegam para mim nos retiros, né, onde eu prego, e perguntam coisas para mim, eu falo, não se explica? Né? Então, coisas que não se explica. Vive. Coisas do céu se vivem. Experiências de Deus se vivem. As pessoas vêm e narram algumas coisas. Cáter, mas como é que você me dá uma explicação para isso? Eu não tenho como explicar como esse fato aconteceu. Se alguém quiser olhar apenas pelo olho do acaso ou da sorte, eu não sou de sorte, tanto que eu não compro bilhete de loteria, nunca comprei bilhete de loteria, nunca joguei na loto na minha vida, padre. Porque eu sei que a minha vida não depende de jogo, a minha vida depende do meu jogo de cintura para trabalhar e servir o reino de Deus, e trabalhar é muito, como o senhor disse. Eu faço 30 viagens de avião em média por ano, eu passo 150 dias fora da minha casa trabalhando para o reino de Deus. Falando isso que eu estou falando com você, com mais detalhamento, olho no olho com as pessoas. Produzir frutos. Esse é o tema do nosso podcast. Essa é a cereja do bolo. Nesse último encontro brasileiro de mártires católicos, nós éramos quase 150 pessoas. Sim. E nós podemos ver em diversas realidades, né? Como a gente diz, nessa imensidão do nosso Brasil, de paróquias pequenas, pequeniníssimas, muitas em dificuldades, a igrejas enormes, a comunidades estruturadas, grandes testemunhos. Produzir frutos. Essa palavra que ficou muito bem clara em mais um encontro brasileiro de marketing católico, que o IBMC realmente vem apostando. Aquela palavra que o nosso querido cardeal Damasceno e também o próprio cardeal Dom Rani, depois Dom Sérgio de Deus, disse claramente, né? O belo trabalho que é feito pelo IBMC para ajudar toda a Igreja de Deus. Estamos aí vivendo o mês de outubro, estamos aí diante de uma guerra e a gente sabe de tudo isso. E diante da igreja que sofre, né? A ACN ajuda a igreja que sofre. Então, esse produzir frutos, como que o nosso querido Cáter Filho consegue entender esta palavra de maneira encarnada na vida de tantas pessoas? São testemunhos, são graças alcançadas, são comunidades recuperadas, são sacerdotes alegres, são pessoas entusiasmadas, tem foco, tem objetivo, tem graça, tem meta, tem esperança, tem colheita, tem muita coisa bonita acontecendo em torno do Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Por onde quer que a gente passa, por tantos testemunhos que foram dados e mais nesse encontro, por tantas pessoas que a gente viu abrilhantando nos olhos, como, por exemplo, a linda palestra do nosso padre Felipe Marapalheta, que naquele momento falava ali
do cuidar do sacerdote, o cuidar dos cuidadores, e a coisa bonita que depois a gente viu um grande testemunho, né, até de uma empresa responsável por softwares no Brasil, dizendo dessa comunhão bonita dos sacerdotes, dizendo dessa igreja bonita, dizendo desse amor bonito pelos sacerdotes em dar as mãos e fazer os frutos acontecer. O Cáter, o cardeal Dom Raimundo Damasceno, o cardeal Dom Rani, Dom Sérgio de Deus, os sacerdotes que ali estavam, as religiosas, os leigos, saíram de alma lavada ao ver tantos frutos? Padre, há uma expressão que me calou muito, e eu ouvia de pelo menos até hoje de uns 5 ou 6 sacerdotes que foram pela primeira vez, que não é o seu caso, que já conhece o IBMC. Um, inclusive, é o capelão da escola de cadetes, que fica dentro da minha paróquia. Eu frequento a minha paróquia, e dentro tem a capelania militar, e o padre Anderson já está lá há 5 ou 6 anos, e eu venho todos os anos convidando-o para participar. Ele tem sempre um compromisso. Ele é um militar, ele é um capitão, ele é um padre, mas ele é um capitão, ele tem os compromissos militares. Ele não só deve obediência ao arcebispo, mas ele deve ao comandante da escola no qual ele está servindo. E ele foi esse ano porque ele está sendo transferido, ele está indo para Taubaté. Ele está saindo de uma zona de conforto muito boa, que é a capelania de Campinas, muito bem organizada pelos seus antecessores, por comandantes católicos, então, toda uma estrutura, e criou-se uma comunidade orgânica não militar que frequenta ali pela santidade dele, pela disponibilidade dele. Ele está indo para Taubaté, onde tem uma igreja fechada, uma capela fechada há 2 anos, e os padres que passaram lá por problemas psíquicos ou etc., deixaram e não desenvolveram o trabalho de católicos, né, de padres dentro da... Missão. A missão, não desenvolveram a missão dentro da BAVEX, que é o Batalhão de Aviação do Exército, que fica na minha cidade natal, em Taubaté. Então ele foi com isso. E ele veio na sexta-feira, ou não, ele veio na sexta-feira, isso. E eu vim ao sábado e fui à missa lá. E ele me parou na saída. Normalmente todo mundo para beijar a mão do padre, aquela coisa que ele fica na porta, né? Ele me parou e com os olhos baianos assim. Eu saí de lá com brilho nos olhos e com meu coração pulsando de alegria. E disse uma frase para mim que eu posso repetir. Ele disse assim: eu fiquei com vontade de ser um pároco e ter uma paróquia me esperando, e não ser um capelão, porque eu, como capelão, eu tenho limites e não vou poder aplicar tudo aquilo que eu trouxe, tenho aqui contido no meu coração. Essa para mim foi uma frase lapidar, né? Um sacerdote jovem, você o conheceu, capelão, que tem lá uma boa remuneração, porque ele tem a remuneração de um militar. Ele pode chegar até coronel, que é um salário muito bom. Alguém que tem uma carreira, que é diferentemente de um padre, não é uma carreira, mas uma carreira em missão. E disse: eu gostaria de ser um pároco. E disse mais ainda, de uma paróquia bem pobre, para que eu pudesse aplicar tudo aquilo que o meu coração pulsa. Outros padres novos também me disseram. Eu saí de lá com um brilho nos olhos e com muita vontade de fazer. E hoje mesmo eu tive testemunho de um que já desenvolveu o seu projeto, a gente vai fazer a campanha do método quadrado. Eu diria assim, que a gente, ao longo desses 27 anos, indo para o 28º ano, pela nossa estatística, nós trabalhamos com estatísticas, cerca de 3.000 sacerdotes passaram pelo encontro. Muitos deles repetidamente, mas 3.000 sacerdotes já fizeram os encontros de marketing. Uma média de 100, 100 e pouco, porque não são somente sacerdotes. Você viu que ela tinha religiosas, tinham leigos. Muitos sacerdotes levam, por exemplo, eu já tive sacerdote que levava 20 pessoas, ele levava todas as suas pastorais. Ele investia e dizia assim: olha, eu te dou o curso, e te dou o hotel, e você compra a passagem. Enfim, ele incentivava e levava e transformava a sua instituição, porque uma coisa é o senhor voltar como o senhor voltou de lá,
caliente, né, com o coração quente, e o senhor encontrar a realidade que o senhor deixou. Às vezes um CPP desanimado, etc. e tal. E aí o padre me leva para eu botar fogo no povo, levar fogo mesmo e puxar a orelha, etc. e tal. Mas quando o senhor consegue levar a sua liderança, quando o senhor consegue levar juntamente com a sua liderança, e ambos, você e a liderança, captam aquilo que o Espírito Santo faz, porque o encontro de marketing, ele tem como objetivo, isso foi desde o nosso nascimento, não somente passar técnicas e ferramentas de marketing, transformando-as, digamos assim, migrando-as para a igreja, para que a igreja seja mais eficaz, tenha profissionais mais competentes, tenha bons leitores, tenha pessoa com coragem de enfrentar desafios, confiando em Deus, mas também confiando na sua capacidade de trabalho, no seu envolvimento. Mas a gente também sabe, e é o objetivo do IBMC, por isso que existem palestras diversas, que a gente precisa dar um novo ardor missionário para essa realidade social que nós vivemos hoje. Eu sou da geração de 60, 70 e o mundo, eu fiz parte dessa transição. O mundo mudou a partir da década de 70. O mundo mudou com a revolução sexual e com uma série de coisas, com a inserção da mulher no mercado do trabalho e tantas outras coisas, os hábitos, com o crescimento de outras igrejas na área da Igreja Católica, onde ela dominava até 70, quase como de uma maneira hegemônica. Ela começou a ver pelos flancos entrar os nossos irmãos também, pegando o seu quinhão. Então, a gente tem uma nova dinâmica e a gente muitas vezes percebe que os seminários, com raras e honrosas exceções, eles não conseguem captar esse momento, eles ficam com uma formação ainda das décadas de 50, de 60, e o mundo está vivendo... Aí nós temos no nosso bolso, você está aí do seu lado, você tem um mundo aí. Você tem um mundo aí. Se o Papa sofreu um atentado agora, imediatamente o mundo fica sabendo. Ao passo que naquele tempo, até o telefone tocar, avisar todo mundo, o jornal publicar, eram 24 horas para sair a notícia, e agora é online. É mais rápido que a TV. Chega antes da TV preparar o estúdio, já está chegando no seu celular, no seu smartphone. Então, essa velocidade e essa mudança de comportamento da sociedade, até essa postura diante do aborto, algo que não se podia falar no Brasil, a gente vê até com uma certa tristeza católicos, que se dizem católicos, né, batizados, serem favoráveis ao aborto. E é preciso fazer uma ressalva que não é possível que a pessoa seja as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela ser a favor e contra a vida. Então, a gente leva também para os encontros pessoas qualificadas que dão essa formação de entusiasmo. Aquilo que eu tenho muito dentro do meu coração, do meu trabalho, quem trabalha comigo sabe disso. Eu tenho esse entusiasmo, até às vezes eu atropelo de tanta vontade que eu tenho de fazer as coisas acontecerem. Às vezes até eu mesmo preciso me frear. E a igreja precisa ter esse ardor. Isso é frutificar. Eu digo assim, que a gente, para frutificar bem, a gente precisa não somente cuidar, tirar as pragas, mas a gente precisa adubar. E o IBMC aduba também. O tirar as pragas é tirar a preguiça, o comodismo, ou não vai dar certo, já tentaram, é muita areia para o nosso caminhãozinho, aquela linguagem que já acontece, aquele pessoal que já está acomodado ao incômodo, e se acomoda no incômodo. Então, a gente vê, por exemplo, eu posso falar sem contar o milagre. Eu vou pregar em paróquias cujo dízimo não atinge R$3.000. E as despesas, elas ultrapassam 7, 8. E o que eles fazem? Vive de rifa, bingo, sorteio. Aí eu chego com o meu discurso e digo assim, a igreja não é pastelaria, a igreja não é pamonharia, a igreja não é casa lotérica, a igreja existe para salvar almas. E para salvar almas, ela não precisa concorrer com o pasteleiro que paga imposto, concorrer com o pamonheiro que tem a sua loja, que tem... Ela tem de ser dizimista e com o dízimo, que é a fonte de renda dela, da própria igreja, ela mantém a igreja. Como um pai de família, mantém a sua família. Como um pai e a mãe de família, mantém a sua família. Então, são realidades que existem ainda no Brasil. Estou falando com autoridade de quem sai pelo Brasil e o padre chega e fala assim, eu não tenho como pagar a sua passagem, posso pagar em 3, 4 vezes? Põe no meu cartão,
Porque eu não tenho, meu dízimo não passa de R$3.000. Agora, como pode uma comunidade, um templo, uma paróquia, esteja ela onde estiver, viver com R$3.000, se você olhar para muitas famílias que não têm condição de sobreviver com R$3.000? Marido, mulher e 2 filhos. Se eu botar escola paga, já não paga. R$3.000 não cobra a despesa. Então, como é que pode uma comunidade e quem está à frente, o pároco e o CPP, está acomodado a essa realidade? E aí o pároco, ao invés de ficar no confessionário, aconselhando, rezando, celebrando, o padre fica mendigando dos comerciantes, das pessoas, uma barra de queijo para fazer pizza, 2 sacos de trigo. Aí a gente vai mostrando essa realidade. Então eu diria que o IBMC, ele aduba também mostrando essa realidade, muitas vezes mostrando para as pessoas que a gente tem, às vezes a estrutura dentro de uma paróquia, ela está tão mal acostumada, para não falar viciada, que é uma palavra ruim, mal acostumada ao incômodo, que ela não quer mudar. Então, o pároco que tem autoridade, então nós vamos mudar vocês. Eu já debati 3 vezes nesse fio aqui, mas não tem jeito, ele está na minha cara. Então, vamos mudar vocês. Então, eu já tive comunidade que o padre voltou do encontro de marketing, desfez todo, e você sabe quem é, desfez todo o conselho, fez todo mundo pedir a demissão e montou uma nova estrutura com novas pessoas. E ela veio assim, como um foguete, subiu. Às vezes o problema não é o povo, às vezes o problema é aquele que o cerca, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, o IBMC tem essa vantagem. Por isso que a gente também incentiva não somente a importante participação do pároco, que ele é o cabeça, né, ou do líder da comunidade, mas também daqueles que são liderados, daqueles que têm o certo poder das pastorais, para que eles vão e também saiam daquele marasmo. E aquilo que você falou, a gente ensina as pessoas a traçarem, planejarem, desenvolver estratégia, que poucos sabem fazer o que é uma estratégia, e colocar metas. Esse é o grande problema da igreja. Cria-se uma pastoral e não se põe a essa pastoral, ou não se propõe a essa pastoral, uma meta. Olha, em 1 ano, a pastoral familiar vai agregar quantos novos casais com os retiros, com os cursos de noivos, com as atividades. Qual a nossa proposta? 10 novos casais? 20 novos casais? Sim. E aí nós vamos trabalhar. Se são 10 novos casais, nós temos 12 meses, pelo menos um casal por mês tem de entrar na pastoral. Se agregar a pastoral, se agregar a comunidade. Por isso existem as pastorais. Agora, se eu estabeleço o que eu quero, mas eu não estabeleço como eu quero chegar, nem aonde eu quero chegar, eu nunca chegarei. Até na vida. A vida é assim. A vida é assim. Se eu quero ser médico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar estudando. Depois de estudar muito, depois eu tenho de estudar, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, está custando R$12.000 por mês em Campinas. R$12.000 uma particular. Se eu não tenho condição de pagar R$12.000, eu tenho de estudar para entrar numa faculdade, numa universidade pública, onde o custo meu será somente morar numa pensão, morar numa república. Muitas vezes, como lá na PUC, lá na Unicamp, em Campinas, tem as casas já próprias para os alunos, etc. e tal, onde eles se alojam e pagam um valor muito pequeno. Então, eu tenho de estabelecer isso. E por quanto tempo? Eu quero ser médico. Não, eu quero ser médico e quero entrar na faculdade daqui a 3 anos. Eu tenho de largar tudo, o que eu faço da minha juventude, que é passear, divertir, etc. e tal, e debruçar-me em cima dos livros, porque eu vou concorrer com milhares de pessoas que têm o mesmo centro. É uma comparação muito clara com a nossa igreja. Nós temos de largar tudo, e aquele que assumir a pastoral não é um cargo onde vai me dar um status. Né? Eu sempre falo isso a pessoa, ela quer chegar a ministro de Eucaristia, aí chega a ministro de Eucaristia, lógico que há muitas exceções, aí ele se sente meio padre e meio padra, porque ministro de Eucaristia para ela já é na cabeça dela um estágio. E ela perde até aquela mobilidade porque ela se acha. E quando o padre vai fazer a troca, que é natural, o ministro é extraordinário, ela, mas padre, o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certinho. Minha filha, esse é um cargo cíclico. Outras pessoas passarão por esse estágio. Então, esse conceito todo a gente trabalha, todas essas coisas e muitas outras eu poderia falar, a gente trabalha
na cabeça dos padres e das pessoas, que nós somos servos de Deus nas paróquias, e não nos servimos de Deus na paróquia para dar um pulo maior. Por exemplo, é muito comum, eu falo isso no interior e acontece muito, a pessoa, depois que é elevada a ministro de Eucaristia, ela sai candidata a vereador. Então, o projeto de vida dela não era servir a Deus, era servir-se da visibilidade que ela tem como ministro da Eucaristia, que aparentemente é uma pessoa honrada, proba, etc. e tal, para depois sair vereador. Ainda se tornasse um vereador daquele bom, honesto, mas aí entra, né, naquela léria que a gente já conhece como é que é. Mas não vou falar de política, vou falar de dízimo. Por uma vida superabundante. Chegamos ao fim do nosso podcast, compreendemos aí os frutos e pedimos que esses frutos possam verdadeiramente abundar na sua vida e na sua história. Que você possa refletir, pensar, olhar para si, compreender se você já faz essa experiência, como está sendo. Se você ainda não faz, que você se abra a essa experiência, que você realmente não perca essa oportunidade. Como nós sabemos, nós só temos a ganhar. Por quê? Porque é uma experiência de santidade. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe, querido Cáter. Obrigado, Padre. Que Deus nos abençoe a equipe que está nos gravando aqui. E abençoe você que nos participou, teve a paciência de nos ouvir até agora.